O que são as orações jaculatórias e qual a importância delas para a vida espiritual do dia a dia? Uma coisa é a missa, cerimônias, grandes festas. Qual a importância da oração jaculatória na nossa união com os santos anjos? Esta e outras questões é que nós veremos hoje, na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, esse aqui é o canal dos Santos Anjos. E eu vou direto para o primeiro comentário, para a primeira pergunta, que eu responderei com mais detalhes no final do vídeo e que eu já anuncio agora. Dona Maria Nazaré dos Santos pergunta: bom dia, gosto muito de escutar o canal, sou católica apostólica romana, gostaria de saber sobre as jaculatórias. Deus abençoe. Maria de Nazaré do Rio de Janeiro. Maria de Nazaré, muito obrigado pela pergunta, nos dá a ocasião de conversar. Esse vai ser nosso tema principal de hoje no final do vídeo e eu passo por alguns comentários bastante interessantes. Antes, eu vou mostrar por que eu acho eles interessantes. Aliás, é difícil até escolher na sexta-feira, quando eu vou escolher os comentários feitos durante a semana. É até um trabalho difícil, porque existem muitos comentários, relatos de graças recebidas, encorajamento, pelo qual eu agradeço sempre, mas aqui eu tenho que selecionar alguns apenas. Mas enfim, diz aqui, Dona Maria Cristina Fragali. Boa noite, sempre muito bom assisti-lo, fico embevecido escutando e aprendendo. Uma dúvida que talvez não caiba no canal, mas agradeço se puder responder. Quando faço uma novena, a intenção ou pedido tem que ser o mesmo durante os 9 dias ou eu posso a cada dia colocar uma intenção diferente? Dona Maria Cristina, a resposta não é complicada, a resposta é simples. Ela tem duas partes, bem rápidas. A primeira é o seguinte: a tradição de uma novena é fazer uma oração específica a um santo durante 9 dias para uma graça ou um conjunto específico de graças. Seja uma cura, seja um pedido de vencer um defeito, seja um pedido de dar um passo na vida espiritual, seja pela conversão de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas. Então a tradição é que a novena, normalmente a novena, classicamente, digamos assim, ela é feita para uma intenção específica, ou um conjunto específico de intenções. Agora, isso não quer dizer que eu não possa adaptar. Tem gente que faz novena perpétua, que é uma contradição de termos, né? Porque novena é de 9 dias, 9 dias perpétuos, enfim. Mas como ficou o nome novena, a gente faz uma novena perpétua significando uma oração continuada por uma intenção, por um conjunto de intenções, ou porque eu tenho uma devoção especial a um santo ou uma invocação de Nossa Senhora, então eu faço uma oração perpétua, ou, digamos, seja um ano, ou um mês, seja lá o que for, mas como a palavra novena ficou ligada a uma oração continuada por um santo, numa determinada intenção, então a palavra ficou, mas eu posso, portanto, fazer uma novena perpétua para um determinado santo, pela devoção que eu tenho a ele, cada dia eu dou uma intenção diferente. Essas coisas, na vida de piedade, elas são muito livres. Desde que eu não faça coisas extravagantes, desde que eu não vá contra a doutrina católica quando eu faço essas práticas, e desde que eu não divulgue uma prática que é muito pessoal, muito particular, sem a licença da autoridade eclesiástica. Então, digamos que eu faça um determinado tipo de novena com uma determinada fórmula e eu queira publicar isso. Uma coisa é eu passar para amigos, outra coisa é eu publicar isso, coloco numa editora, aí eu preciso da autoridade eclesiástica. Mas na vida pessoal de piedade, a Santa Igreja sempre dá muita liberdade, desde que observados esses critérios, ou seja, que não haja extravagância, que eu não faça gestos esquisitos, ou que eu comece a fazer gestos mais para parecer do que para rezar, o que a gente infelizmente vê em muitos lugares. Mas se eu faço com reta intenção, sem extravagância, com devido respeito, eu posso fazer cada dia uma oração por uma intenção diferente. Não tem absolutamente nenhum problema. Então são essas duas coisas. A novena clássica, se eu quiser fazer uma novena no formato tradicional, é para um determinado santo, ou uma determinada invocação de Nossa Senhora, ou de Nosso Senhor Jesus Cristo, como o Sagrado Coração de Jesus, para um conjunto específico de intenções ou para uma intenção
específica durante 9 dias. Mas eu posso adaptar isso conforme as minhas necessidades espirituais, posso chamar isso de novena, embora a coisa de si não seja uma novena, né? Espero que tenha esclarecido a pergunta. Dona Rosângela Medeiros, eu aprendi a rezar o Santo Terço, rezo todas as noites, graças a Deus. Quanto à novela, já tem alguns anos que eu não assisto. Não assisto nenhuma emissora e não me faz falta, apesar de não entender a Bíblia, também leio todos os dias, etc. Bom, Dona Rosângela, aqui eu vejo, e o próximo comentário também é ligado a isso é um sinal de união com Nossa Senhora. Quando a gente começa a rezar o terço e começa a dizer não para as coisas ruins deste mundo, aí sim é um sinal seguro de que nós estamos nos unindo a Nossa Senhora. São Luís Grignon, ele explica no Tratado da Verdadeira Devoção que existem os devotos exteriores, né, que rezam algumas coisas, etc., mas no fundo com isso não fazem uma prática interior e com isso acaba também escondendo, e aí entram os devotos presunçosos também, eles rezam para no fundo colocar uma casca de virtude sobre uma vida que no fundo eles não querem mudar. O que é diferente de uma pessoa que tenta mudar, não consegue e continua rezando. Certo? Então, meus parabéns, deixar de ver novela. Essas novelas são ocasião de pecado, são ocasião para a gente se enxafurdar num ambiente de imoralidade, de adultério, etc., desse mundo moderno. Então, deixar de ver novela é um ato excelente, um ato de virtude e nos une mais a Nossa Senhora e enche os santos anjos de alegria. O que significa encher os anjos de alegria? Isso aumenta a ocasião deles nos fazerem bem, porque nós fechamos uma porta para o demônio quando nós deixamos de assistir a novela. Meus parabéns, e aqui vem outro comentário. Aprendi e comecei a rezar o terço no ano passado. Já na primeira semana os palavrões sumiram do meu vocabulário. Novamente, vale o mesmo comentário que eu fiz. Também ensinei minha filha de 3 anos, isso aqui eu sou Juliano Porto. Ensinei minha filha de 3 anos a orar o Santo Anjo antes de dormir e quase toda semana ela via o anjo dela no quarto, observando, etc. Continuamos rezando para os nossos anjos e eu continuo o Santo Terço todos os dias. O dia que não rezo por preguiça ou falta de tempo, parece que ficou faltando algo naquele dia. Então, e continua o comentário. Gosto de acompanhar as lives do Terço, do Pedro Siqueira, não conheço. Só bênçãos até agora. Sou Juliano, é isso mesmo, deixar de usar palavrões. Esse binômio, se unir a Nossa Senhora e deixar um defeito, assim como é o dizer palavrões, é um excelente sinal. É um excelente sinal e eu parabenizo por isso. Dona Diene Seixas, boa noite. Amo muito os arcanjos, etc. Houve uma vez que estava passando por uma crise horrível de ansiedade e ouvi sobre a fiel companhia de São Gabriel a nós. E desde que tive esse conhecimento, eu não deixo de clamar a ele e creio que eles estão constantemente comigo, os 3 arcanjos. E meu coração se enche com tanta gratidão a Deus por essa graça que nos concede, mas infelizmente nem todos conhecem e este canal é uma bênção de catequese que tanto nos auxilia em nosso crescimento espiritual e anima a nossa fé. Muito obrigado pelo comentário, isso nos encoraja a continuar neste apostolado e todos aqueles, que se inscrevem, que comentam e que, sobretudo, os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. O senhor que assina como Rafael Arcanjo, quem são os grandes teólogos que mais desenvolveram em angeologia católica? Eu creio ter respondido, senhor Rafael, nos comentários, mas eu cito aqui apenas alguns, a lista é, graças a Deus, muito grande, mas alguns dos mais fidedignos, assim, que são referência, evidentemente Santo Tomás de Aquino. Nós temos Cornélio a Lápide, que também é uma referência. Nós temos São Boaventura, São Dionísio, tem Ângelo Bonino, que tem um tratado interessante sobre os anjos. Nós temos, mais recentemente, o padre Jean-Baptiste Golfier, que trata a respeito dos anjos e demônios, de acordo com São Tomás de Aquino. Nós temos, assim São Dionísio, eu creio que já disse, e o padre Pierre-Joseph Pession, do professor Plínio Corrêa de Oliveira, que é uma obra pouco conhecida, mas muito vasta sobre os anjos, e assim vários outros. Existem vários luminares em angiologia, e ao longo dos vídeos
Eu vou citando alguns. Outra pessoa pergunta, que sou Jack Maia. Imagina os tormentos que ainda vamos passar com esse desgoverno. Carnaval chegando, estou apavorada. Aqui não consigo ver exatamente o nome da pessoa que colocou, aparece assim. Só de imaginar o que irão fazer de heresias com a nossa fé. Que Jesus, Virgem Maria e os santos anjos nos protejam. Por que eu coloquei esse comentário? Porque vai na linha dos outros dois, de deixar as novelas, deixar os palavrões e começar a abrir os olhos para as heresias, para as ofensas feitas a Deus Nosso Senhor. Se lembra que nós falamos tanto da glória de Deus? Devemos cuidar da nossa vida espiritual, mas colocar acima de tudo a Deus Nosso Senhor, que está sendo ofendido publicamente. E na medida das nossas possibilidades, fazer de tudo para reparar esses pecados, para evitar que os nossos próximos, na medida das nossas possibilidades, participem desses pecados. Dona Tayânia Aparecida Sanches. Estou compartilhando já. Eu não conhecia a história de São Vicente, que tratamos essa semana, achei interessante demais. Louvado seja Deus pela vida deste apostolado. Já arrumei até um caderno para todos os dias fazer anotações sobre os ensinamentos deste canal. E eu cito isso porque isso é uma coisa que, desde quando eu era bastante jovem, me ajudou enormemente. Sempre que tem algo que me chama a atenção para o bem, que me dá um ensinamento novo, e se eu dou apenas uma sugestão, eu sei que nem todo mundo tem tempo ou condições de fazer isso, mas aqueles que tiverem um tempinho, olha, isso vale realmente a pena, com um detalhe. Enfim, é um detalhe que vocês sigam que se quiserem, não tem nada de espiritual nisso, mas é uma sugestão que eu dou. Anotem num caderno, como está fazendo a Dona Tayânia. Por quê? Porque as folhas soltas acabam se perdendo com muita frequência. Um caderninho que a gente tenha para anotar essas coisas, ficam anos, às vezes décadas, e a gente olha, depois de 10 anos a gente vai reler aquilo, a graça como que nós recebemos. Quando ouvimos a primeira vez, como que ela volta, né? Nós recebemos ela de novo. Então, excelente prática, e eu recomendo a todos aqueles que quiserem, tiverem tempo, etc., com calma, sem se forçar demais a nada. Bom, Dona Rosemary Ramos, eu muito melhor como ser humano depois que conheci esse canal. Tenho compartilhado muito nos meus grupos. Muito bem, ou seja, se está fazendo bem, compartilhe. O bem é expansivo. Não só, parta o botão e compartilhe, isso também é importante, é o primeiro passo, mas se tiver um grupo, se tiver amigas, amigos que possam se beneficiar disso, também conversar, falar, sugerir. E com isso nós juntos vamos fazendo esse apostolado crescer. Boa tarde. Me ajuda a ser verdadeiro devoto aos santos anjos. Se possível, indique uma novena, livros que eu possa ler para me ajudar. E qual dia da semana devo rezar em devoção aos santos anjos? O dia, assim, tradicionalmente, do anjo da guarda é a segunda-feira. Mas eu recomendo que se tenha a devoção aos santos anjos todo dia, ainda que seja como uma oração curta. Santo Anjo do Senhor, por exemplo. Ainda que seja curta, que seja todo dia. Aquilo que a gente faz todo dia entra na nossa rotina e vira como que um sexto sentido, né? Agora, livro, eu sugiro, é uma livraria que não é minha, mas é de amigos nossos, a Livraria Petros. Vai no Google, coloca Livraria Petros. Tem uma seção só sobre os anjos e todos os livros ali eu recomendo vivamente. Todos eles são excelentes, alguns são pequenininhos, bem baratos, outros são um pouco mais densos para quem quiser se aprofundar mais. Eu recomendo a Livraria Petros. Todos os livros recomendados ali sobre os santos anjos, os sonhos de São João Bosco, são excelentes. Alguém pergunta, qual é o nome do livro do autor que você mostrou aí? Nessa semana eu mostrei o livro do padre dominicano Paul O'Sullivan. É o livro Tudo sobre os Anjos, está em inglês. Eu não sei se está em português, eu creio que não, esse livro. Se estiver, por favor, alguém coloque nos comentários, se tiver algum link, etc., que a gente pode compartilhar. Então eu vou ler mais 2 comentários e vou para o nosso tema principal sobre as jaculatórias. Muito grata pelo vídeo. Curioso que o autor do livro, o padre dominicano Paul O'Sullivan, faleceu em Lisboa, cujo padroeiro é São Vicente, depois de passar 63 anos de sua vida em Portugal, dando grande contributo para a restauração da fé em período de revoluções. Pouco após a ordenação sacerdotal,
adoeceu e foi enviado pelos superiores para Lisboa, para um período de convalescença. Assim que chegou, sua saúde melhorou e veio empreender um grande apostolado através dos vários livros que escreveu, aulas de catecismo, conferências, retiros, imprensa católica, revistas e panfletos. Acho que o livro dele está aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Tudo sobre os Anjos, do padre Paul O'Sullivan. Mais um comentário e eu vou para o nosso assunto principal. Sou Vinícius Mota, salve Maria. Me veio um pensamento muito interessante agora. O mundo interpreta a oração do terço como algo repetitivo e chato. Porém, considerando o sobrenatural e o que nós já conhecemos, eu acredito que cada vez que rezamos a Ave Maria, estamos não só contemplando aquele momento do mistério específico, mas também todas as consequências. Deve ser por isso que Nossa Senhora nunca se cansa de ser saudada. Ela deve ver na visão beatífica de Deus absolutamente tudo e sabe perfeitamente, vendo nele, do que se trata. A teologia católica do alto nível confirma isso. O senhor Vinícius Mota não só confirma, como vai ainda além. Ou seja, Nossa Senhora, ela no céu, tudo o que ela tinha, a natureza dela, que foi criada sem pecado original, portanto perfeita, criada para ser mãe de Deus e efetivamente mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, ela foi criada com todas as perfeições que uma mera criatura pode ter. Ela não é nenhuma divindade, ela não é Deus, seria uma heresia dizer isso e não é verdade. Ela é meramente uma criatura humana, mas tudo que uma mera criatura humana pode ter, ela tem no mais alto grau. Segundo Cornélio a Lápide, Deus já como que esgotou a sua perfeição ao criar Nossa Senhora, no sentido de que, é claro que Deus é infinitamente perfeito e não existem limites para ele. Acontece que ele não faz o absurdo, e um absurdo seria ele criar outro Deus. Mas, enquanto mera criatura, ele já fez a obra-prima dele, e se chama Maria Santíssima. Cornélio Lápide fala de 3 obras-primas. A humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é homem verdadeiro, Deus verdadeiro, enquanto homem é uma criatura, enquanto homem, né, a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo é uma criatura, não podia ser mais perfeita, porque já foi feita mais perfeita. Nossa Senhora e o prêmio para quem vai para o céu, o prêmio dos bem-aventurados, nosso Senhor Jesus Cristo, como que já esgotou sua perfeição, se pudesse dizer assim, ou seja, ele já criou o mais perfeito. No esgotou não é uma boa palavra, porque a perfeição não se esgota, mas ele já colocou o melhor do melhor do melhor, o prêmio para quem vai para o céu. Essas são as 3 coisas que Deus já fez o mais perfeito. Agora, Nossa Senhora, portanto, a natureza dela, com a graça que ela recebeu, a gente fala todo dia, cheia de graça. Só isso, o que significa isso? Ela não, aliás, cheia é em português, que é uma tradução fraca. Para o latim, por exemplo, é plena. Ela é plena, ou seja, não podia ter mais, de graça, ou seja, do ponto de vista natural, do ponto de vista da graça. Acontece que a glória, segundo ensina São Luís Grignon de Montfort, a glória aperfeiçoa a graça. A graça aperfeiçoa a natureza. A glória aperfeiçoa a graça. Então, tudo que Nossa Senhora já foi de espetacular nesta terra, quando ela subiu aos céus, e nós veneramos a Assunção dela no dia 15 de agosto, né? Um dogma da Assunção, quando ela subiu ao céu, a glória ainda aperfeiçoou cada um dos pontos da graça. Então, quando nós rezamos a Ave Maria, nós enchemos Nossa Senhora de alegria a cada Ave Maria, e ela, como o senhor está dizendo aqui, tem razão, ela sabe muito mais do que nós, e nosso Senhor Jesus Cristo sabe muito mais do que ela, tudo que aquela palavra significa, naquilo que ela significa em si, mas também nas suas consequências. Toda a obra da salvação, a união de Nossa Senhora com Nosso Senhor, todos os 9 meses da união íntima com Nosso Senhor Jesus Cristo dentro do ventre de Maria, e ali aquela união, a mais perfeita que se pode imaginar entre uma criatura e Deus, e assim por diante. Então, cada Ave Maria tem tanto significado que se uma pessoa ficasse eternidade pensando, não conseguiria esgotar o significado, porque é simplesmente
espetacular. Simplesmente resume tanta coisa que, por mais que a gente repita, jamais repetirá suficientemente. E por isso que essa repetição é doce. Essa repetição, ela gera uma alegria em Nossa Senhora e nos atrai graças a cada momento. Bom, eu vou então para o nosso assunto principal, que são as orações jaculatórias. O que são orações jaculatórias? Orações jaculatórias, simplesmente, são orações simples. Não é? Vem do latim, iacere significa lançar. E eu vi aqui, fiz uma pesquisa, iaculum é um dardo. Então, o que é oração jaculatória? É, para usar a origem da palavra, quando nós lançamos um dardo, ou seja, uma coisa pequena que nós lançamos. Lançamos para onde? Para o céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela deu essa definição de oração. Diz, oração é um olhar lançado ao céu. Lançado. Jaculatória, a origem da palavra vem de lançar. É uma coisa curta que nós lançamos ao céu, ou um pensamento que nós alçamos ao céu, e muito rápido, pequeno, mas que tem um valor simplesmente enorme e que nos faz unir, sobretudo ao anjo da guarda e a Nossa Senhora. Por quê? Porque eu creio que já expliquei isso no outro vídeo, mas eu dou aqui com um detalhe doutrinário, que é o seguinte. O que nós devemos pedir? Santo Afonso de Ligório ensina no livro dele sobre a oração, o grande meio de salvação, o que nós devemos pedir. Nós devemos pedir as coisas grandes, pequenas, médias. Nós devemos pedir tudo, por uma razão muito simples. Porque a bondade, ela não mede esforço. Sobretudo a bondade de quem é perfeito e onipotente, ou seja, Deus pode tudo e Ele é infinitamente bondoso. Nossa Senhora participa, ou seja, ela não é, por natureza, onipotente, mas é o que os santos chamam onipotência suplicante. Tudo que ela pede, ela obtém. Então, nesse sentido, ela é onipotente. Né? Nesse sentido. Certo? Então, tudo que ela pede, ela obtém. E ela é incomensuravelmente bondosa, ou seja, não dá para medir de tão grande que é a bondade dela. Então, a gente junta essas duas coisas. O querer fazer o bem, que é a bondade, e o poder fazer o bem, que é a onipotência. No caso de Deus, onipotência absoluta. No caso de Nossa Senhora, uma onipotência suplicante. Tudo que ela pede, ela obtém. Então, ela quer fazer o bem e pode, portanto, ela faz. Acontece que nós, no período de prova, precisamos merecer muita coisa. Então, nós precisamos rezar, nós precisamos pedir para que nós, tendo pelo menos o esforço de pedir, nós tenhamos então merecimentos para o céu, aumentemos a glória no céu, consigamos graças para nós e para os outros. Portanto, é preciso pedir. Quem não pede, não vai para o céu. Quem não reza, não se salva, diz Santo Afonso de Ligório. Então, quando a gente junta a bondade e a onipotência, basta nós pedirmos. Agora, a bondade não mede o que ela faz. Ela faz o grande e o pequeno com o mesmo sorriso. A mãe, ela não mede o que faz para o filho. Então, se o filhinho pequeno pede uma coisinha desse tamanho, ou se o filho está precisando de uma ajuda enorme, está muito doente, por exemplo, a mãe faz com a mesma bondade. Então nós devemos pedir as coisas grandes e pequenas. O que acontece é que quando a gente pede só as coisas grandes, a relação de filho para mãe não fica completa. Quando nós temos o hábito de pedir tudo, grande, pequeno, médio, nós também não medimos muito o tamanho do que pedimos. Nós medimos só o tamanho de quem vai dar, que é enorme. Então nós pedimos tudo. Acontece que nós devemos pedir muito, mas nem sempre temos o tempo de fazer uma grande oração. Então essas pequenas orações, esses pequenos dardos que nós lançamos para o céu, pedindo, né? Dardos no sentido que vão atingir o Imaculado Coração de Maria de uma boa maneira, atingir o objetivo, para que Nossa Senhora sorria para nós e nos atenda. Isso vale também para o nosso anjo da guarda. Quanto mais nós temos orações jaculatórias, exemplo, minha mãe ajudai-me. Minha mãe ajudai-me. 3 palavras. Ajudai-me. 1 palavra.
Eu preciso disso agora, minha mãe. Olhai para que isso aconteça. São orações pequenas. Pode ser uma fórmula, pode ser uma coisa que eu adapte no momento. Uma coisa rápida e que eu lanço para o céu. Um dardo e que vai certeiro e que atinge, do bom sentido da palavra, o Imaculado Coração de Maria. E, no caso do meu anjo da guarda, me une muito a ele. Porque se eu estou o tempo inteiro ou falando, ou pedindo, ou às vezes é um olhar para uma imagem, serve como uma jaculatória. Como diz Santa Teresinha, é um pensamento lançado ao céu, já é uma oração. E essas orações têm outra razão pela qual nos une ao anjo da guarda, é que nós de vez em quando estamos pensando nele, com frequência. Pode ser uma coisa pequena, mas é com frequência. E isso então vai aproximando e ele vai agindo, ele vai tendo a possibilidade de agir mais em nossa vida. Não sei se está claro essa explicação das orações jaculatórias. E tem, sobretudo santos autores de vida espiritual, que colocam a maior importância nas orações jaculatórias, porque se a gente começa a vida espiritual com coisa grande, um bloco de oração desse tamanho, a gente logo desanima. As orações jaculatórias vão nos unindo, sobretudo quem é muito ocupado, tá no metrô, tem uma tentação, reza a Nossa Senhora, tá no trabalho, tá no meio entre dois, não sei, a pessoa que tem que escrever textos, tá entre um documento e outro, ela, meu anjo da guarda, auxiliai-me. Então isso vai nos unindo muito, mas muito anjo da guarda, é fácil e cheio de consolação. Nem sempre, porque às vezes é a hora da prova, às vezes fica seco, a gente não sente, mas é rápido fazer. Então, isso nos ajuda e nos une a Nossa Senhora e ao anjo da guarda. Muito obrigado, então, uma santa semana a todos e nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser.